Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre as corporações de ofício, como elas foram criadas e desenvolvidas no meio da Idade Média e como foram sendo corrompidas até serem extinguidas ao longo da Idade Moderna e do século XIX. Bom, isso aqui eu já fiz esse vídeo, eu estou gravando de novo apenas pelo motivo de que o áudio do vídeo original ficou muito ruim. Então, espero que possa ser bem melhor dessa vez. Bom, então vamos começar refutando as mentiras da escola que falam que as guildas ou corporações de ofício medievais geravam monopólios e eram equivalentes a sindicatos modernos. Bom, para começar, as guildas não eram as mesmas em toda a história. Elas passaram de associações livres e voluntárias de trabalhadores e artesãos com ideias semelhantes nos tempos medievais para agências reguladoras restritivas sob carta régia no início dos tempos modernos. Uma guilda era inicialmente uma associação voluntária de homens que contribuem para ajuda mútua, segurança e bem-estar, com confirmação de uma autoridade local de que eles foram autorizados a formar uma irmandade. Um precursor das guildas eram os collegia romanos, que eram grupos que representavam inúmeras pessoas vinculadas a uma entidade jurídica distinta e coletiva. O Comitatus Germanicus também influenciou essas irmandades após a queda de Roma Ocidental, introduzindo elementos de irmandade e juramentos. Em áreas remotas, as indústrias dominantes eram de fabricação de papel, curtimento de couro, enchimento de tecidos e assim por diante. Essas indústrias precisavam de máquinas para economizar tempo e trabalho manual. Todos os 742 mosteiros cistercienses tinham sistemas hidráulicos capazes de processar diferentes matérias-primas, ferro, azeitonas, lúpulo, trigo, tecido e muito mais. Onde a água não tinha curso, outras áreas usavam o vento para impulsionar sua produção. Moinhos de vento forneciam menos energia do que os de água, mas a custos mais baixos e com maior alcance. Esses moinhos se espalhavam por toda a Europa, que começou até a ser exportado para fora da Europa, como o escritor árabe escreve. Abre aspas. Esses soldados alemães usaram sua habilidade para construir o primeiro moinho de vento que a Síria já conheceu. Fecha aspas. Isso se encontra no livro de J. Gimbel, de 77, The Medieval Machine, The Industrial Revolution of Middle Ages. A Europa cristã não tinha mais escravidão a partir do ano 1000, e essas máquinas ajudaram a economizar mão de obra para tarefas mais frutíferas. É nesse contexto que surgem as corporações de ofício e irmandades. Em vez de sistemas rígidos e burocráticos de jornaleiros e aprendizes, elas eram de caráter informal. Os jornaleiros eram simplesmente funcionários, itinerantes ou estáveis. Os aprendizes eram alunos do ofício, matriculados pelos pais ou ensinados pelos próprios pais. Qualquer um podia ingressar numa cooperativa ou irmandade por mérito. Essas organizações se engajaram na produção, orando pelas almas dos membros falecidos e muito mais. Obrigações mútuas, voluntárias, juramentos de irmandade, cerimônias e banquetes sociáveis aplicadas a mais do que a produção ou comércio. Em cidades inglesas como Devon e Dorset, até pequenas guildas financiavam jantares mensais para os membros, enquanto patrocinavam missas e orações pelos membros falecidos. As cooperativas manufatureiras produziam mercadorias destinadas à exportação para o interior, outras cidades ou mercados distantes. As cooperativas alimentares compravam produtos agrícolas, processavam-nos e depois os vendiam como alimentos, semelhante a restaurantes e fábricas de alimentos processados. Algumas cidades e indústrias não tinham cooperativas e associações produtivas, mas todas tinham trabalhadores e empresas que operavam fora delas. Um caso em Londres de 1355 mostrou um descontentamento de uma cooperativa de tecelagem com tecelãos não membros. Abre aspas. Os tecelões de Londres reclamaram ao prefeito e aos vereadores que os Burles estavam exercendo o ofício de tecelagem em suas casas sem serem qualificados como membros do ofício. Os Burlers reivindicaram corajosamente o direito como homens livres da cidade de realizar qualquer comércio ou mistério. A tentativa dos tecelões de estabelecer seu direito exclusivo no seu ofício foi tão pouco aprovada pelas autoridades da cidade que eles não se aventuraram a comparecer no dia marcado. E o julgamento foi proferido no sentido de que doravante seria legal para todos os homens livres montarem teares em seus albergues e em outros lugares e tecerem tecidos e vendê-los à vontade. Fecha aspas. Isso se encontra no livro do Gary Richardson,
de 2004, Guilds, Laws and Markets for Manufactured Merchandise in Late Medieval England. Explorations in Economic History. Longe de cartéis ou monopólios, essas cooperativas e associações eram meras irmandades de homens afins. Não eram empresas em si, mas organizações voluntárias de empreendedores, mestres e jornaleiros dispostos, com empresas associadas. De fato, as mercadorias fluíam livremente do ponto de produção ao ponto de venda. Nenhuma barreira legal impedia o comércio entre as cidades. As autoridades protegiam os comerciantes de atos de violência e tributação arbitrária. Os tribunais aplicavam os contratos. Iniciar uma empresa dependia de truques e regras confiáveis, previsíveis e, o mais importante, de conhecimento comum. Gary Richardson resumiu o caso contra as guildas monopolistas da seguinte forma, abre aspas, monopólios legais nos mercados de manufaturas não eram de interesse dos homens que criavam e faziam cumprir a lei. Os fardos dos monopólios teriam nascido dos homens mais influentes da sociedade medieval, mercadores, aristocratas e eclesiásticos que tinham interesse investidos no comércio. O interesse dos comerciantes é óbvio, o comércio era seu meio de vida. Os interesses dos aristocratas e eclesiásticos são menos aparentes. Lordes e sacerdotes detinham direitos de manter a maioria dos mercados e feiras do reino. Esses eventos renderam grandes somas de pedágios, impostos, taxas e aluguéis. Essas receitas subiram e caíram com a expansão e contração do comércio. Assim, os homens que fizeram e aplicaram a lei se beneficiaram de grandes volumes do comércio. Eles também tinham interesses investidos no preço de mercadorias manufaturadas. A capacidade de comprar produtos superiores era um dos principais privilégios da vida nobre. O preço monopolista ameaçava esse privilégio, reduzindo a riqueza dos aristocratas, clérigos e comerciantes em relação à renda de artesãos e trabalhadores. Os preços monopolistísticos também ameaçavam os meios de subsistência dos senhores. Aristocratas e clérigos possuíam a maior parte dos rebanhos, florestas e minerais do reino e queriam receber altos preços por esses recursos. Fecha aspas. E aqui temos outra citação, abre aspas. Em suma, a lei proíbe a manipulação de preços e quantidades e o prejuízo de concorrentes e consumidores, independentemente dos métodos utilizados. Contornar a lei era caro e demorado. Corromper a lei era difícil e impossível para artesãos típicos. As maquinações monopolísticas ameaçavam as pessoas mais poderosas do mundo medieval, aristocratas, eclesiásticos e comerciantes, e eles se opunham aos esforços dos artesãos para controlar os mercados. Além disso, os artesãos tinham pouco ou nenhum incentivo para agir como monopolistas, já que as maquinações monopolistas provocariam tarifas retaliatórias, ações civis e processos criminais. Além disso, os mercados de mercadorias manufaturadas eram difíceis de manipular. As manufaturas eram luxos. A demanda por elas era elástica e podiam ser enviados de um canto do outro do continente. Os consumidores podiam escolher entre mercadorias feitas por muitos fabricantes, adiar compras de bens duráveis quando os preços estavam altos e procurar melhores negócios. Assim, os fabricantes não podiam manipular o preço de seus produtos, nem facilmente nem com grande lucro. Em suma, não há razão para supor que as guildas manufatureiras possuíssem monopólios legais. Existem muitos motivos para acreditar que não, fecha aspas. No caso da Inglaterra, Richardson observa ainda que a partir de um banco de dados de licenças de distrito de 225 cidades inglesas entre 1042 e 1600, no máximo 5% das guildas tinham poderes anticompetitivos legais. Além disso, nenhuma cidade ou vila do banco de dados tinha poderes para recusar comerciantes ou importações feitas em outros lugares. Estatisticamente falando, isso significa um subsídio de no máximo 1% de todas as cidades, além do banco de dados com tal poder. Deve-se observar também que 23 das 25 maiores cidades apareceram no banco de dados, de modo que qualquer outra cidade ou vila com tais poderes mal teve qualquer outro efeito sobre o comércio. A 13ª cláusula da Carta Magna garantia que os abusos estereotipados da guilda, como recusar mercadores e membros das guildas rivais, nunca aconteceriam. Abre aspas. Todos os mercadores devem ter passagem livre e sem perturbações para e da Inglaterra e devem estar seguros e não serem molestados durante sua estada em suas viagens por terra e água em todo o país. Nenhuma medida onerosa ou extraordinária será imposta a eles, mas eles devem comprar e vender livremente mediante o pagamento apenas das taxas devidas estabelecidas. Essas disposições, no entanto, não se aplicarão em tempos de guerra a cidadão de um país em guerra conosco. Se descobrirmos que nossos mercadores estão seguros com o inimigo, seus mercadores estarão seguros conosco. Fecha aspas.
Na Itália, as associações também não tinham apenas objetivos financeiros e profissionais. Seu papel, pelo menos no início, era promover a solidariedade e a ajuda mútua entre seus membros e apoiar as celebrações religiosas. No entanto, conforme observado por alguns estudiosos, foi precisamente durante os séculos XIII e XIV que esse papel começou a diminuir, e embora nunca tenha sido formalmente abolido, a mudança funcionou em benefício das atividades verdadeiramente institucionais. A ajuda mútua e a orientação religiosa dos leigos passaram a ser prerrogativas das confrarias. Essas cooperativas e irmandades nunca se mantiveram na cidade e as rurais proliferaram. Um exemplo, para a aldeia de Gambassi, em Valdensa, na Toscana, os vidreiros formaram uma confraria religiosa para ajuda material e espiritual, sua organização e administração se prestando à da primeira irmandade Gesuati, estabelecida por Giovanni Colombini de Siena, um comerciante e senador de Siena, que entrou na vida consagrada e fundou sua ordem religiosa. Richardson descreve como as guildas funcionavam, abre aspas. Guildas bem-sucedidas produziam quantidades muito além das necessidades locais ou regionais e exportavam quantidades cada vez maiores de suas cidades natais para aldeias rurais, cidades distantes e nações estrangeiras. Guildas de cidades distantes competiam entre si nesses mercados, onde vivia a maior parte da população e onde as guildas vendiam a maior parte de suas mercadorias. Alguém, no entanto, poderia objetar e apontar para o exemplo mencionado dos pescadores de Worms como exemplo de monopólio. Observamos que as proibições do bispo Adalberto que só podia comprar peixe para revenda nas proximidades de Worms. Além disso, o Conselho de Pescadores também está proibido de vender antes do ofício litúrgico de Prime, ou 6 da manhã. De fato, o alvará do bispo Adalberto menciona explicitamente que qualquer pessoa que pesque pode vendê-lo, enquanto impõe restrições apenas aos 23 pescadores. Esses regulamentos decorrem da prevenção e re-regulamentação, práticas comuns no início da Idade Média e, de fato, em épocas posteriores. Os silvicultores compravam mercadorias antes que chegassem ao mercado para aumentar o preço. Os consumidores acumulavam mercadorias quando esperavam que os preços subissem. Por fim, os regradores compravam produtos e os revendiam no mesmo mercado por um preço mais alto. Richardson os chama de primeiros exemplos de regulamentação antitrust. No entanto, nos tempos medievais, isso ia além de um comportamento anticompetitivo, chegando a assaltos e agressões. Os silvicultores impediam que os comerciantes e os produtores chegassem ao mercado, coagindo-os a desistir de seus produtos por um preço mais baixo do que a venda no mercado. Os vendedores em potencial muitas vezes não tinham escolha a não ser concordar, já que o atraso geralmente significava que ninguém mais compraria seus produtos. Richardson mais uma vez expõe os fatos relacionados à antecipação e à regravação na Inglaterra, abre aspas. Em termos estatísticos, 5,8% das licenças municipais existentes contém proibições contra a antecipação e a regravação, e um intervalo de confiança de 95% para a porcentagem de todas as cidades que consagram disposições antitrust em seus documentos constitucionais varia de 2,7% a 8,8%. Fecha aspas. Isso também se encontra no livro Guilds, Laws and Markets in Manufactured Merchandise in Late Medieval English, Exploration in Economic Study, de 2004. Embora as guildas, fraternidades, associações e cooperativas decididamente não fossem monopólios, isso não quer dizer que competiam em igualdade de condições com produtores independentes. No século XIX, a palavra monopólio era usada para denotar muitos tipos de comportamento que aumentavam o poder de mercado, como monopólio, monopsônio, concorrência monopolista, concorrência imperfeita, oligopólio, conluio, cartéis, discriminação de preços, comportamento predatório, suporte de preços, integração vertical, barreiras à entrada, restrições de redução da concorrência intramarca, execuções hipotecárias a montante e a jusante e inúmeros tipos de intervenção governamental. Guildas e fraternidades eram especialmente propensas à competição monopolista e a comportamento monopsonista. Um mercado em competição monopolista tem produtores com bens heterogêneos, diferentes qualidades, propósitos e muito mais, garante que uma competição monopolista se estabeleça. As guildas geralmente se encontram nesse tipo. Embora comerciantes e empresas livres pudessem competir livremente, no entanto, juntar-se a uma guilda ou cooperativa trazia vantagens para a produtividade dos membros. Os trabalhadores sêniores inspecionavam todos os bens para garantir a qualidade, enquanto penalizavam os membros que repetidamente produziam produtos inferiores. As guildas também tinham marcas distintivas de seu comércio em seus produtos, como a marca da guilda e os processos secretos de fabricação. Essas etapas garantiam proteção contra a fraude e falsificação, um problema comum.
Na verdade, análises químicas e estimativas estatísticas mostram que 1/4 das espadas de aço damasceno, coletada por soldados aristocratas, proprietários de terra, comerciantes e outras partes, nos tempos medievais eram de fato falsificações. Cooperativas e guildas garantiam que todos vissem suas marcas registradas, físicas ou de qualidade. Essas práticas prefiguram a competição monopolista moderna, uma vez que as guildas forneciam produtos marcadamente diferentes umas das outras, muitas vezes competindo em nicho. Do lado da demanda, um mercado também pode ser classificado como oligopsônio, com poucos compradores, ou um monopsônio, com apenas um comprador. No mercado de trabalho, guildas também se encontravam nessas situações. Algumas guildas retardaram a entrada em sua ocupação localmente, limitando a educação de aprendizes e a contratação de jornaleiros. Outras guildas monopsonizaram os mercados de trabalho regionais. Um punhado de guildas de tecelãs regulamentou a produção em torno de suas cidades e, com a permissão do governo real, proibiu a produção no campo, forçando os tecelães rurais a se mudarem para áreas urbanas, onde os impostos poderiam ser facilmente cobrados e a qualidade poderia ser avaliada com precisão. Por fim, algumas guildas também tinham o direito de exigir que todos os trabalhadores de um campo pagassem taxas, agora conhecidas como impostos, à organização. O censo inglês de 1388 contém 2 exemplos de confecção de tecidos. Ambas as guildas de tecelagem possuíam o direito legal de exigir que todos os seus vizinhos trabalhando em sua ocupação pagassem taxas à sua organização. O pequeno número de relatórios do censo relatando esse direito sugere que poucas guildas possuíam poderes semelhantes. Das guildas com retorno existentes, 4,08% coletavam contribuições obrigatórias. Richardson observa que o intervalo de confiança de 95% para a porcentagem de todas as cidades com esse privilégio varia de 0 a 9,6%, ou seja, menos de 10% das guildas que tinham tais poderes. No entanto, os estatutos da guilda nunca permitiram que alguns trabalhadores impedissem que outros praticassem seu ofício. Mesmo que as cartas fossem exclusivas, elas não teriam criado monopólios no sentido moderno. Produtores únicos em um determinado local devem competir com produtores localizados em outros lugares. Guildas de diferentes cidades lutavam por clientes nas aldeias rurais, cidades mercantis e feiras periódicas onde vendiam a maior parte de suas mercadorias. Algumas guildas possuíam o poder de monopsônio em suas cidades natais, mas as barreiras à entrada eram porosas e os controles sobre as mercadorias e insumos podiam ser facilmente contornados. E as guildas que legalmente tinham esses poderes representavam no máximo 5% de tudo. Bom, então agora vamos falar sobre a corrupção das corporações de ofício ou das guildas na Idade Moderna. Na Inglaterra, a primeira mudança veio do Estatuto dos Artífices da Rainha Elizabeth I de 1563. Embora qualquer pessoa com habilidade, mérito ou mesmo conexões pudesse trabalhar sozinho antes, agora ninguém poderia assumir um ofício oficialmente reconhecido na Inglaterra sem cumprir pelo menos 7 anos de aprendizado. O emprego também exigia um mínimo de 1 ano em determinados campos. Funcionários com menos de 30 anos ou solteiros não podiam deixar o emprego durante o mandato do ano sem boa e justa causa e aprovação de 2 juízes de paz ou do prefeito da cidade, a menos que recebessem uma herança de pelo menos 40 shillings ou tivessem propriedades no valor de pelo menos 10 libras. Aqueles que deixaram o emprego sem justa causa foram considerados vadios e enfrentaram pesadas multas. Por fim, os empregadores também não podem dispensar funcionários sem aviso prévio de 1 trimestre, exceto por causa razoável e suficiente, com 2 testemunhas. As guildas tiveram que se adaptar a esse novo regulamento, tornando-se cartéis. O final da Era Tudor introduziu propriedade intelectual, uma importação do continente, mais especificamente de Veneza, que surgiu lá para o século XV. Os regulamentos iniciais vinculavam uma quid, disseminando informações sobre novas invenções, com um quo, recebendo direitos de monopólio sobre a invenção por um tempo. Advogados e cortesãos estabeleceram precedentes sobre o que a Libra implicava, permitindo monopólios sobre mercados para cooperativas produtivas e guildas. Embora destinadas a impedir problemas sobre fraudes e falsificações, as patentes sem dúvida exacerbaram o poder de mercado e privilégios que algumas guildas medievais tinham. Adam Smith assim resume a situação das guildas inglesas modernas no final do século XVIII, abre aspas. Na Inglaterra, de fato, uma carta do rei também era necessária, mas essa prerrogativa da coroa parece ter sido reservada antes para extorquir dinheiro do súdito do que para a defesa da liberdade comum contra tais monopólios opressores. Ao pagar uma multa ao rei, a carta parece geralmente ter sido prontamente concedida, e quando qualquer classe particular de artífices
ou comerciantes achavam apropriado agir como uma corporação sem uma carta, tais guildas adulterinas, como eram chamadas, nem sempre eram caçadas por causa disso, mas obrigadas a multar anualmente o rei por permissão para exercer seus privilégios usurpados. Isso se encontra no Da Riqueza das Nações, capítulo 10, parte 2. Os regulamentos trabalhistas permitiram que as guildas estabelecessem cotas para novos entrantes, com Augsburgo e Frankfurt restringindo notavelmente novos entrantes principais anualmente. Na cidade holandesa de Haarlem, durante as décadas de 1630 e 1640, os oficiais da Guilda dos Pintores ajudaram a organizar leilões públicos, rifas e loterias para estimular a demanda, enquanto os criticavam publicamente como prejudiciais e desrespeitosos aos artistas. Meio século depois, os alfaiates de Haarlem exigiram que menos costureiras fossem aceitas para que os lucros não caíssem. Descobrindo que as guildas se tornavam cada vez mais burocráticas, formais em regulamentos e estatutos e propensas a conflitos internos. Apesar disso, a realidade das guildas modernas ainda fica aquém de muitos estereótipos. A maioria dos novos membros veio de fora da cidade. Os filhos dos membros raramente forneciam mais de 20% de sangue novo. Apenas em cidades e vilas menores o tratamento preferencial aos parentes ocorreu com mais frequência. Aprendizes estrangeiros também era uma ocorrência comum, com quase 2/3 das guildas recrutando metade de seus aprendizes de terras estrangeiras. Longe de ser uma instituição exclusiva, a guilda moderna ainda era acolhedora e aberta a novos membros. Com a queda das corporações de ofício no século XIX, os governos voltaram seu apoio para um novo tipo de empresa em expansão chamada Corporação de Responsabilidade Limitada. A concessão de privilégio corporativo com responsabilidade limitada era considerada um tipo de monopólio. A fundação da empresa lobista Companhia das Índias Orientais em 1600 na Holanda plantou a semente de como os negócios seriam feitos no próximo meio milênio. Bom, as fontes então são o livro The Medieval Machine, The Industrial Revolution of the Middle Ages, do Gimbel, de 77. O livro Guilds, Laws and Markets for Manufacture Merchandise in Late Medieval English, Explorations in Economic History, do Gary Richardson, de 2004. E um vídeo do canal Viator em Terra sobre as corporações de ofício. Obrigado a todos que assistiram, até mais.